No coração da caatinga, Lampião encara a mulher que quase destruiu seu bando. Amarrada sobre um formigueiro vivo, ela grita enquanto as primeiras formigas sobem por sua pele. Não é crueldade, é sentença. Judite Tavares, traidora dos cangaceiros, finalmente paga por vender vidas inocentes a coronéis e policiais corruptos. Hoje, o sertão cobra cada lágrima derramada. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Amada. O sol começava a rasgar o céu da caatinga quando Lampião parou diante do formigueiro de Lava-Pés, aquele monte de terra rachada, onde as formigas se moviam num silêncio que dava arrepios até em cangaceiro calejado. A claridade batia no rosto de Virgulino e deixava os olhos dele ainda mais estreitos, como se o calor puxasse para fora tudo o que estava guardado no peito. Fúria, lembrança, dor antiga. Maria dos Remédios estava ali, amarrada pelas mãos e pelos pés, deitada de costas no chão quente que já queimava a pele dela mesmo antes das formigas começarem o trabalho. O vestido de algodão estava rasgado, sujo de poeira, e o rosto dela tremia entre raiva e medo. Ao redor, um círculo de cangaceiros observava em silêncio. Silêncio pesado, daquele que só aparece quando todo mundo sabe que algo grande vai acontecer. Lampião não disse nada de imediato. Só passou a mão devagar pelo cinturão de couro, ajeitando a cartucheira brilhando ao sol. Luiz Pedro olhou de relance para a volta seca, como quem diz sem palavras: "Vixe Maria, isso vai dar o que falar pelos sertões inteiros." Maria Bonita mantinha os braços cruzados, postura firme, encarando a mulher esticada no chão como quem encara um troço que já não mete medo, mas que ainda tem peso na consciência de muita gente. A mulher respirou fundo, tentando esconder o pavor, mas quando as primeiras formigas começaram a subir pelo braço dela, a voz escapou num grito curto. "Oxente, Lampião! Isso é castigo de fera!" balbuciou, contorcendo-se. Virgulino se abaixou devagar, colocou o chapéu de couro mais firme na cabeça e encostou o punho do rifle no chão, como se marcasse seu território. "Castigo, minha filha, é o que tu espalhou por esses matos. O que eu tô fazendo aqui é só devolução, não diga que tu não mereceu." Ela mordeu os lábios e cuspiu sangue seco. "Eu só obedeci a ordens. Os coronéis, os fardados, aqueles cabras safados prometiam dinheiro. Diziam que se eu derrubasse o bando do cangaço eu ia ter proteção." "Dinheiro?" Lampião riu pelo nariz, riso frio. "Dinheiro a gente sabe que compra muita alma frouxa. Mas manda tu escolher se vendeu por umas moedas de prata ou se trocou tua consciência por um punhado de promessa de político abençoado com a língua do tinhoso." Ela não respondeu. Virou o rosto, sentindo as formigas chegarem ao pescoço. Luiz Pedro se aproximou um passo. "Capitão, a sinhá já vai se desmantelar todinha." "Se avexe não," respondeu Lampião. "Ela aguenta. Aguentou mandar matar mói de gente, não vai aguentar umas lava-pés?" O sol ia subindo devagar, dourando a caatinga inteira. Mandacaros, chique-chiques e macambiras pareciam respirar junto com o bando. A terra rachada parecia mais viva que os homens. A mulher respirava rápido, arfando, cada vez mais desesperada. Mas Lampião continuava calado, apenas observando, como se buscasse nas feições dela alguma verdade escondida. Maria Bonita quebrou o silêncio. "Tu lembra dela, Virgulino? Foi essa rapariga que mandou os homens cercarem Lídia, naquela grota em Poço das Areias." Lampião fechou o punho. Todo mundo percebeu. "Lembro", respondeu sem levantar a voz. "Lembro do cheiro da poeira, das marcas no chão, do sangue escorrendo. Minha fulô caída, feito um passarinho no terreiro. Lembro de tudo." A mulher tentou falar, mas a garganta embargou.
As formigas haviam chegado ao ombro e se espalhavam como uma manta viva. Eu só fiz o que mandaram. Eu também, disse Lampião. Só faço o que o sertão me manda, e o sertão tá com sede hoje. A mulher chorou. Tenha piedade, homem. Piedade? Virgulino ergueu o rosto para o céu. Piedade Deus dá, eu dou justiça. Ao redor os cangaceiros murmuraram. Eita peste! Esse desmantelo vai correr mundo. Vai ter coronel trombando com assombração depois disso. Lampião fez um gesto com a mão e todos silenciaram na hora. O capitão deu 2 passos para trás, olhou a caatinga inteira, como se calculasse o tamanho da decisão que estava tomando. O vento passou, levantando poeira. Um urubu rodou lá no alto, lento. Tudo parecia segurar o fôlego. Ninguém encosta nela até o amanhecer, declarou Lampião. Quero que ela veja o sol nascer mais uma vez. Os homens assentiram. Um por um foram se afastando do círculo e montando guarda ao redor, deixando Lampião e Maria Bonita como últimos a sair. A mulher tentou erguer o pescoço, mas uma fileira de formigas já avançava pelo maxilar. Capitão, chamou Maria Bonita em voz baixa. Se assim há falar algo, amanhã a gente vê o que ela tem para abrir o bico. Hoje ela vai conversar com Deus e com as lava-pés. Virgulino caminhou até seu cavalo, arrumou o punhal na cintura e suspirou fundo. O sertão não é lugar de quem brinca com a morte, nem de quem manda matar os outros camuflado atrás de ordens de coronel. A luz do sol esquentava ainda mais, fazendo a pele arder só de estar ali. A mulher gritou de novo, agora alto, forte, sem vergonha nenhuma, como quem percebe que o fim está perto. Volta Seca murmurou. Ave Maria! Essa peia vai ecoar de Piranhas até Santana do Ipanema. Vai mesmo, meu irmão, respondeu Luiz Pedro. É a arrumação do capitão. Quando o bando finalmente se dispersou, a câmera imaginária da história ficaria focada no rosto de Lampião, sério, firme, decidido. Um capitão que não volta atrás. Aquele momento marcava o começo de algo que ninguém ali sabia medir. Uma promessa de sangue, vingança, revelações e acerto de contas com nomes grandes e perigosos. E enquanto o sol continuava subindo, Lampião ajustou o chapéu, respirou fundo e murmurou. Amanhã o sertão vai ouvir verdade. O sol ainda queimava alto quando o bando se afastou do formigueiro, mas na cabeça de Lampião, a noite já tinha descido fazia tempo. Ele caminhou em silêncio até a sombra rala de um juazeiro, sentou numa pedra e acendeu um cigarro de palha. Maria Bonita chegou devagar, sem fazer arrumação. Conhecia aquele jeito calado de Virgulino. E agora, macho véi? Perguntou, encostando o ombro no tronco. Tu vai mesmo deixar essa rapariga a noite inteira com as lava-pés? Lampião soltou a fumaça devagar. Já deixei gente pior pendurada em Baraúna, respondeu. Mas essa daí não tá pagando só por minha conta, não. Tá pagando por mói de homem que caiu no mato por culpa dela. Os outros cangaceiros estavam espalhados, ajeitando arma, conferindo munição. Até o mais danado ficava quieto. Volta Seca se aproximou com cuidado. Capitão, o senhor lembra como foi lá em Poço das Areias? O olhar de Lampião endureceu. Não precisa me lembrar, bichinho. Todo dia eu vejo aquela grota quando fecho os olhos. Foi aí que a história voltou 3 dias no tempo, antes do formigueiro, quando tudo ainda era só boato rodando pelas feiras. O bando cortava o caminho em direção às bandas de Água Branca, rachando o chão seco com o tropel dos cavalos. O sol era o mesmo, arretado, mas o clima entre os homens era outro, desconfiança e curiosidade misturadas. Dizem que tem gente comendo dinheiro de coronel para caçar a gente, comentou Luiz Pedro, ajeitando a cartucheira. Uma tal de Dona Sinhá, fininha de corpo, língua afiada. Mulher mandando em cabra armado? Resmungou um matuto novo. Vixe Maria, onde é que esse mundo vai parar? Se avexe não, abestado, cortou Zé Sereno. Mulher mandando em homem frouxo é o que mais tem. O perigo é quando a danada vem de serviço para coronel. Lampião ouvia tudo calado.
Já tinha chegado aos ouvidos que havia grupo camuflado, cabras da peste que respondiam a uma mulher ligada a fazendeiro de Santana do Ipanema, delegado pé de cana e político metido em fuxico em Maceió. Dinheiro corria em pacotinho de R$1000, promessa de proteção, terra tomada de poceiro. Naquela tarde, o bando parou perto de um açude quase seco. Havia um resto de água barrenta para os animais. Enquanto os homens se revezavam, Lampião ficou olhando o horizonte. Eita gota serena, murmurou. Quando o dinheiro sobe pro espinhaço de coronel, sempre aparece algum fi de rapariga para fazer o serviço sujo. Maria Bonita trouxe uma cuia d'água. Tu sabe que essa história de Dona Sinhá tá se espalhando, disse. Dizem que ela anda em casa de fazendeiro arrumado, fala manso, mas por trás manda recado para volante e aponta quem ajuda a gente. Sei, respondeu Lampião. Só não sabia que as mãos dela tinham chegado até Poço das Areias. Ele calou. Todo mundo ali sabia de Lídia, mesmo que ninguém puxasse o assunto. Depois de um tempo, montaram de novo e seguiram até uma grota fechada para passar a noite. As estrelas já acendiam quando um vaqueiro magro apareceu pela beirada do lajedo, chapéu de couro gasto, roupa marcada de sal seco de suor. Veio com as mãos levantadas, pisando devagar. Fica parado aí mesmo, gritou um cangaceiro. Corra não, cabra. Eu vim só falar, respondeu o homem. Se eu tiver mentindo, tô lascado. Levaram-no até Virgulino. O vaqueiro abaixou a cabeça. Me chamo Raimundo, sou de perto de Quebrângulo. Anos puxando boi para coronel, recebendo quase nada. De uns tempos para cá, comecei a ver arrumação estranha. Um grupinho entrando escondido, saindo de madrugada. Quem mandava neles era uma mulher. Chamavam de Dona Sinhá. Que arrumação? Perguntou Lampião, voz baixa. Ela sentava na sala grande com um coronel, delegado, às vezes até padre. Falavam de volante, de batida, de quem dava apoio para o cangaço. E toda vez que ela vinha, uns dias depois tinha notícia de gente morta em grota, casa queimada, família correndo. A última foi de uma tal de Lídia, mulher de sítio pequeno. Disseram que dava comida para o bando. Lá na fazenda, Dona Sinhá riscou o nome num papel e falou: essa aqui some semana que vem. O silêncio que caiu foi pesado. Maria Bonita ficou dura. Luiz Pedro fechou a cara. Tu tens certeza do que tá dizendo, matuto? Lampião apertou os olhos. Não venha com fuxico mal contado, não. Tu é besta se tiver inventando, respondeu Raimundo. Gente como eu não brinca com nome de morto, capitão. Eu ouvi. 3 dias depois chegou notícia que a tal Lídia tinha sido cercada e morta. Foi aí que eu decidi correr atrás do senhor. As lembranças vieram de repente. Lídia sorrindo com caneca de café fraco na mão, cheiro de buchada no fogo de chão, alegria simples, e depois tiro, correria, corpo caído, desmantelo. Danado, murmurou Lampião. Então era ela mesmo. Ele se levantou, pesado, como quem carrega mói de pedra nas costas. Raimundo, meu irmão, tu sabe por onde essa mulher anda? Me falaram que tá rodando pelas bandas de Água Branca, indo e vindo em casa de fazendeiro. Nunca chega sozinha, sempre com mói de homem armado, parece pequena volante particular. Lampião olhou para os seus homens. Pois pronto, a gente ia passar longe, mas agora vai arrodear essas bandas. Se Dona Sinhá gosta de mandar matar gente camuflada em nome de coronel e dinheiro de R$1000, vai ter que olhar na cara de quem ela botou na mira. Maria Bonita ajeitou o rifle no ombro. Não diga que o sertão não tem resposta para maldade. Volta Seca cuspiu no chão. Eita peste! Vai ter cabra se lascando bonito. Montaram em silêncio. As celas rangeram, os cascos começaram a bater no chão duro. O bando seguiu em direção à Água Branca, levando junto uma raiva antiga, um amor perdido e um acerto de contas que o povo ainda ia comentar baixinho nas feiras, nas portas de igreja e nos botequins de pé de cana em todo o sertão.
Quando o bando de Lampião se aproximou das primeiras casas de barro espalhadas pela entrada de Água Branca, o vento trouxe não só poeira, mas também conversa de gente assombrada. Cada canto de muro parecia guardar um segredo, e todo matuto que enxergava os chapéus de couro do cangaço tratava de baixar os olhos, como quem teme que a própria língua entregue mais do que devia. E era justamente isso que Lampião queria. Silêncio desconfiado sempre escondia histórias grandes. E naquela terra quente, história grande costumava vir acompanhada de sangue. Luís Pedro foi o primeiro a perceber o clima. Eita gota! Tá todo mundo encabulado com nossa chegada. Nem as galinhas estão ciscando direito. Maria Bonita observou as portas fechando devagar. Lugar que se aperta assim é porque tem fuxico rodando, e fuxico grande. Lampião desmontou, andou lentamente até o alpendre de uma venda velha e bateu a coronha do rifle na porta. Ô de casa, tem alguém vivo aí dentro ou só tô falando com desmantelado? A porta abriu um dedo, um homem magro, barba rala, olhos fundos. Capitão, Ave Maria, pensei que vocês fossem pegar fogo na cidade. Só pega fogo quem merece, respondeu Lampião. Quero saber de uma mulher chamada Dona Sinhá. Não invente história, não. Quem mentir para mim hoje dorme cavando cova. O homem empalideceu. Oxente, capitão, essa aí é conversa que ninguém gosta de repetir. Pois hoje vai repetir, respondeu Lampião, firme. Fale tudo, tudinho. O sujeito respirou fundo e puxou a porta para dentro. Entra, capitão, mas entre só com 2 homens. Se o povo ver mói de cangaceiro aqui dentro, acha que vou entregar o sertão inteiro. Lampião escolheu Maria Bonita e Luís Pedro. O resto ficou lá fora, espalhado pelas sombras, como gatos selvagens prontos para pular se precisasse. Lá dentro, a venda cheirava a rapadura dura e farinha velha. O homem sentou num tamborete. O nome verdadeiro dela é Maria dos Remédios, filha de coronel grande lá pras bandas de Santana do Ipanema. Coronel dos antigos, desses que trocavam Deus por um saco de moedas se precisasse. E que é que ela virou? Perguntou Maria Bonita. Porque está sendo tratada feito assombração. Virou o cérebro da guerra contra vocês. Desde menina era esperta, estudada, sabida das letras. O coronel pai dela mandou para a escola em Maceió, aprendeu a ler tudo quanto era papel, bíblia, decreto, até conta de político. Quando voltou para o sertão, já dizia que sabia o jeito de derrubar qualquer cabra da peste se tivesse dinheiro e gente obedecendo. Luís Pedro coçou o queixo. Mulher metida em política? E não era pouca coisa, não, continuou o vendedor. Ela casou com um fazendeiro rico, mas o danado morreu meio de repente. Teve gente que disse que foi veneno, mas isso o vento levou. Depois da morte do marido, ela ficou mandando e desmandando em jagunço. Os coronéis gostavam porque ela resolvia coisas sem sujar as mãos. Delegado adorava porque ela dava nome de quem ajudava o cangaço. Político também, porque ela garantia voto com medo. Lampião cruzou os braços. Ela só apontava dedo ou também botava cabra para morrer? Capitão, o homem engoliu seco. Ela tinha um grupo dela, gente paga em R$1000. Gente ruim, daquelas que ri de desgraça, chamavam de cabras da serra. Iam onde ela mandava. Se ela riscasse o nome num papel, esse nome virava defunto. Maria Bonita riu sem humor. Oxente, estão chamando isso de mulher? Isso é peste vestida de gente. Danado é que ela se fazia de fina, de cristã, disse o homem, sempre citando versículos, falando de justiça divina. Mas não era nada disso. Ela só queria poder. Queria mostrar para os coronéis que mandava mais que eles. Lampião inclinou o rosto. E por que o povo daqui está com medo? O homem olhou para as frestas da porta, como se Dona Sinhá pudesse entrar ali a qualquer momento. Porque ela sabe de tudo. Sabe quem tem dívida com o coronel? Sabe quem tem filho na volante? Sabe quem deu água para o cangaceiro com medo de morrer de sede?
Sabe quem traiu o marido, quem roubou o bode, quem vendeu o voto? Ela guarda segredo de todo mundo. E só de abrir a boca, ela destrói uma cidade inteira. Luiz Pedro assobiou. Eita peste! Essa mulher não é gente, é biblioteca de pecado. E isso faz dela a mais perigosa do sertão, completou o homem. Ela já fez volante ir atrás de gente inocente, só para agradar coronel. E se mandar matar criança, acho que manda. Lampião respirou fundo. E Lídia? O homem tremeu. A moça que morreu foi ela sim. Maria Bonita apertou o punho. Como foi que a peste resolveu isso? Um fazendeiro lá de perto disse que Lídia dava comida para cangaceiro. Era mentira, mas ela riscou o nome da coitada num papel. Uma semana depois, a volante cercou a grota. Todo mundo sabe quem puxou o fio. Lampião caminhou até a pequena janela. A luz que entrava parecia quente demais. Não devia ter deixado ela viva até hoje, disse ele. Mulher perigosa desse jeito, se cria e vira cobra grande. O homem abaixou a voz. Dizem também que ela anda carregando cartas. Papéis com nome de coronel, de político, de jagunço. Documento que, se cair na mão errada, vira guerra no sertão. Lampião virou o rosto devagar. Se cair na minha, vira também. Capitão, se essas cartas existem mesmo, Dona Sinhá está guardando para se proteger. Quem pegar essas cartas pode derrubar meio mundo. Maria Bonita olhou para Virgulino. Pois a gente vai atrás dessas cartas. Lampião ajeitou o chapéu de couro. Primeiro a gente pega ela, depois pega o resto. Ele caminhou até a porta, abriu devagar e olhou o céu que começava a ficar alaranjado. Se avexe não, moço. Hoje você falou e ninguém ouviu. A palavra está guardada. Deus lhe pague, capitão, murmurou o homem. Deus paga nada, corrigiu Lampião. Quem vai pagar é Dona Sinhá. E enquanto o bando selava de novo os cavalos, o vento quente trouxe mais poeira, mais silêncio e a certeza de que aquela história ainda tinha ruma de coisa escondida esperando para explodir no meio da caatinga. O sol do sertão amanheceu sem dó naquele dia, queimando a terra rachada e levantando uma névoa quente que fazia o ar tremer. Lampião seguia na frente, guiando o bando em direção às bandas de Água Branca, onde a tal Dona Sinhá estava articulando sua rede de jagunços, volantes comprados e coronéis metidos em arrumação suja. A cada passo dos cavalos, a caatinga parecia sussurrar aviso. E quando a caatinga fala assim, é porque tem coisa grande vindo pela frente. Capitão, esse silêncio tá estranho demais, murmurou Luiz Pedro, ajeitando a 44 no coldre. Nem passarinho tá cantando. E silêncio de mato assim é silêncio de emboscada, respondeu Lampião. Se avexe não, mas abra o olho. Mais atrás, Maria Bonita ajeitava o rifle no ombro e olhava os galhos tortos dos umbuzeiros, desconfiada. Esse troço tá esquisito. O vento tá trazendo poeira de lado errado. Poeira não mente, completou Zé Sereno. Quando venta assim, ou é chuva ou é cangaceiro sendo esperado, e chuva não é. A estrada que levava à Água Branca era estreita, cercada de pedras grandes, perfeitas para esconde-esconde de quem queria fazer maldade. E era justamente ali que os cabras da serra de Dona Sinhá tinham sido vistos pela última vez, conforme contou o vaqueiro Raimundo. Lampião mandou parar. Vamos arrodear esse caminho. Volta seca. Tu e mais 2 sobem por trás daquela ladeira. Quero ver se tem cabra camuflado por lá. Deixa comigo, capitão, respondeu o cangaceiro, sumindo entre as pedras como tatu entrando na furna. Os outros mantinham os olhos atentos, o dedo perto do gatilho. O ar estava pesado e até o cheiro parecia diferente, cheiro de pólvora queimada de dias anteriores, de suor seco de gente escondida. Homem, murmurou Maria Bonita, essa caatinga tá dando aviso. Vixe, Maria, parece que tem mói de olhos olhando para nós. Lampião estreitou o olhar. Tem mesmo. E é bom que a onça saiba que a gente também tá olhando para ela. Seguiram mais um trecho, mas Lampião mandou parar de novo. A poeira no chão formava marcas estranhas. 2 trilhas de cavalo indo em direção ao lajedo
e nenhuma voltando. Isso não era normal. Oxente, macho véi, resmungou Luiz Pedro. Cadê os passos de volta? Não voltaram porque estão esperando a gente, disse Lampião. Isso aqui é tocaia armada, certeza. Ele se abaixou, pegou um punhado de areia quente e deixou escorrer pelos dedos. A areia tá pesada. Deve ter passado cavalo por aqui hoje cedo. Maria Bonita olhou ao redor. E se for a mulher? Se for, hoje ela dança. Lampião levantou-se e chamou Zé Sereno com um gesto de cabeça. Quero você e mais 3 indo pelo canto do riacho seco. Sigam rente às pedras. Se virem movimento, não atirem logo. Deixem os cabras mostrar o que estão querendo. Deixe comigo, capitão. O grupo se dividiu e avançou devagar, cada um virando sombra entre os espinhos da caatinga. O silêncio ficou ainda mais doído. Só se ouvia o casco dos cavalos pisando no pó quente, fazendo aquele ruído abafado de quem pisa em chão que já viu muita morte. Não demorou muito até Volta Seca reaparecer, encostado na cela, rosto sério. Capitão, achei coisa. Diga. Tem um grupo de uns 8 homens lá em cima, perto do lajedo. Tão escondidos, mas dá para ver as cabeças de cima. Estão armados até os dentes. Espingarda, mosquetão, rifle de paz. E parecem nervosos. Nervosos é bom, respondeu Lampião. Nervoso atira mal. Luiz Pedro coçou o queixo. E se a mulher estiver com eles? Se ela tivesse lá, estava mandando, não esperando. Essa rapariga gosta é de vigiar de longe. Bicho esperto não mostra a cara. Foi então que, ao longe, uma nuvem de poeira começou a se levantar. Maria Bonita franziu a testa. Mainha, isso tá parecendo tropa se movendo. Zé Sereno, que voltava correndo pelo outro lado, completou. Capitão, tem mais cabra do outro lado da ladeira. Uns 6. A tocaia é grande. Tá parecendo que querem fechar a gente que nem tatu em buraco. Lampião respirou fundo e ajeitou o chapéu de couro, aquele gesto que o bando inteiro reconhecia. Significava, agora é guerra. Pois pronto, disse ele. Eles querem fechar o cerco? Então a gente abre. Ajeitou o rifle no ombro e apontou com o queixo para o riacho seco. Vamos por ali. O lajedo é alto, mas a sombra esconde a gente. E se eles quiserem cercar, vão trombar com a gente de frente. O bando seguiu rápido, silencioso. A caatinga parecia se inclinar ao redor, como se reconhecesse o peso do perigo. Lampião guiava com precisão de quem conhecia cada canto daquele sertão. Sabia onde o chão afundava, onde o vento mudava de lado, onde o inimigo tentaria se esconder. Quando chegaram perto da curva de pedra, Lampião levantou a mão. Parou! Ele se encostou na parede de rocha e observou a clareira à frente. Vixe Maria! Olha o que Dona Sinhá mandou preparar para nós. Havia troncos marcando posição de atiradores, havia rastro de bota recente, havia restos de comida, farinha, um pedaço de carne seca, até um fiapo de pano azul como dos uniformes de volante. Era sinal claro, os homens estavam esperando. Ela tá gastando dinheiro grande, comentou Maria Bonita. Diria que tem coronel botando mói de R$1.000 nessa arrumação. Tem mais que isso, respondeu Lampião. Tem político enfiando o dedo, e quando o político enfia dedo, a cobra cresce e cria 2 cabeças. Luiz Pedro ajeitou a bandoleira. E agora, capitão? Agora a gente vira o jogo. Esses cabras tão armados, tão pagos, tão achando que vão derrubar o cangaço hoje, pois vão descobrir que tocaia feita para nós vira tocaia contra eles. Lampião olhou de novo para a clareira. O vento soprou quente, levantando folhas secas. Escutem, quem ficar no alto pega eles por trás. Quem ficar comigo entra pelo meio, mas ninguém dispara até eu dizer. Quero esses cabras mostrando a cara. Quero saber quem ela botou para matar nós. A caatinga ficou muda. O bando se espalhou como felino na escuridão. E quando todos estavam posicionados, Lampião respirou fundo e murmurou. Dona Sinhá, hoje o sertão vai lhe responder. A claridade do meio-dia começava a descer firme quando Lampião levantou 2 dedos no ar.
o gesto que o bando inteiro conhecia como "preparem-se, que agora a onça vai rugir". O silêncio que tomou conta da caatinga era tão grande que até o vento parecia segurar a respiração, esperando o primeiro disparo. A tocaia estava armada pelos homens de Dona Sinhá, mas Virgulino já tinha visto aquele tipo de arrumação mais vezes do que podia contar. Se tinha uma coisa que o cangaço sabia fazer melhor do que qualquer volante, era transformar a armadilha dos outros em armadilha própria. Lampião espiou por trás do lajedo. O sol batendo nas pedras formava manchas de luz que dançavam no chão, e ali, entre as sombras, dava para ver as silhuetas dos homens da rapariga. 8 cabras armados, como Volta Seca tinha dito, todos concentrados em direção ao caminho principal, achando que o bando ia passar feito gado conduzido. "Abestado", murmurou Lampião. "Se fosse fácil assim, o sertão já tinha me engolido faz tempo." Ele fez sinal para Luís Pedro e Zé Sereno contornarem pelo lado mais alto da pedra. Maria Bonita ficou perto dele, rifle firme, semblante sério. "Tu lembra, Virgulino", sussurrou ela, "que esses cabras já mataram gente demais. Não tenha pena, não." "Pena?" Lampião sorriu torto. "Pena eu só tenho do inocente, de cabra vendido por dinheiro de coronel. Eu tenho é mira boa." Os primeiros sinais da emboscada apareciam não só nas pedras, mas no cheiro. Cheiro forte de suor azedo de homem nervoso, cheiro de pólvora velha, cheiro de couro quente. O sertão entrega aos medrosos antes mesmo do tiroteio começar. De cima da pedra, Volta Seca levantou a mão discretamente. "Capitão, tem mais 3, vindo lá de trás", sussurrou ele, quase sem mexer os lábios. "Estão arrodeando para pegar nós por baixo." Lampião ergueu o queixo. "Pois eles vão trombar com Luís Pedro." Nesse instante, um dos homens de Dona Sinhá apareceu completamente, andando apressado, como quem tenta achar melhor posição de tiro. Foi ali que tudo desandou. Não por Lampião, mas por um detalhe que só o sertão percebe. Um pavio de cigarro aceso caiu da boca do cabra e bateu na areia quente, liberando uma pequena fumaça. Zé Sereno viu. "Vixe Maria", murmurou. "Se bichinho entregou a tocaia todinha." Lampião não esperou mais. "Agora!" gritou, a voz rasgada como tiro de fuzil. O sertão explodiu. Os primeiros disparos vieram de cima, de Luís Pedro e dos outros que tinham se posicionado entre as pedras. Os homens de Dona Sinhá se assustaram, viraram para o lado errado, atiraram sem mirar. O eco das armas fez a caatinga inteira estremecer. "Corre não, desmantelado!" gritou Volta Seca, descendo a pedra com a peixeira na mão. Do outro lado, 3 cabras tentavam arrodear a emboscada, mas Zé Sereno caiu em cima deles como onça velha. 2 tiros, um grito curto e poeira levantando. "Arretado demais!" gritou um cangaceiro mais novo empolgado. "Pegou eles na carreira!" "Fique calado, Batoré!" respondeu Zé Sereno. "Guerra não é festa." Os tiros continuavam ecoando. Maria Bonita acertou um dos homens com precisão, que faria muito volante passar vergonha. "Danado fulô!" elogiou Lampião, sem desgrudar os olhos do campo. "Esse cabra não levanta mais nem para buscar água na cacimba." Mas ainda havia resistência. 2 homens atrás de uma rocha maior começaram a disparar com força, obrigando o bando a recuar alguns passos. "Capitão!" gritou Luís Pedro. "Esses 2 estão invocados." "Pois vamos invocar mais", respondeu Lampião, levantando o rifle. Ele girou o corpo com a elegância bruta que só o cangaço tem, mirou rápido e disparou 2 vezes. O som dos tiros cortou o ar seco. Os 2 homens caíram quase ao mesmo tempo. Um ainda tentando agarrar a espingarda, o outro tombando como saco de farinha derrubado. "Oxe, agora estão invocados lá no inferno", completou Maria Bonita. Pouco a pouco, o barulho de tiro virou só poeira baixando. O cheiro quente de pólvora espalhou-se pela caatinga e os gemidos dos feridos foram substituídos por silêncio de quem entende que a briga acabou. Lampião caminhou devagar entre os corpos, observando cada rosto. "Esses cabras, tudo pago por Dona Sinhá", disse ele.
Dinheiro de coronel comprando sangue de inocente. Volta Seca chutou uma mochila caída no chão e dela escorregaram moedas. Eita peste! Tinha R$1000 aqui que dava para comprar ruma de comida. Mas usaram para matar gente, completou Luiz Pedro. Essa mulher não presta mesmo. De repente, Zé Sereno veio correndo do lado da pedra. Capitão, achei um vivo. Lampião se aproximou. O homem estava com o ombro furado de bala, respirando pesado. Diga logo quem mandou vocês. Eu não posso, respondeu o cabra tremendo. Lampião se abaixou, colocou a ponta da peixeira no chão ao lado da cabeça do homem, sem pressa. Pode sim. Ou tu acha que vai mentir pro sertão? O sertão mata mais que faca. O homem engoliu seco. Foi ela, a Sinhá, disse que hoje era o dia de acabar com vocês. Diz que ia dividir dinheiro com o coronel de Santana, com o delegado de Piranhas, com político lá de Maceió, tudo junto. E ela, onde tá? Não sei. Ela nunca fica na tocaia, só manda os outros morrer no lugar dela. Lampião se levantou devagar. Pois hoje ela se enganou. Hoje quem vai morrer é ela. Ele olhou para o bando inteiro. Juntem tudo que esses cabras trouxeram. Arma, munição, dinheiro. Amanhã o sertão vai tremer mais ainda. Dona Sinhá botou o nome dela na minha mira. E quando eu miro, eu acerto. Maria Bonita sorriu torto. Se avexe não, Virgulino. A gente vai pegar essa fia da peste. Os homens montaram de novo, cansados, suados, mas acesos de raiva e propósito. Enquanto seguiam para dentro da caatinga, o sol começava a cair, pintando o céu de vermelho. E aquele vermelho combinava demais com a promessa que a emboscada deixava para trás. A guerra com Dona Sinhá tinha acabado de começar. A noite caiu pesada sobre a caatinga, trazendo aquela escuridão que parecia engolir tudo ao redor, deixando só o clarão das estrelas e o brilho laranja das fogueiras que o bando acendeu para vigiar os arredores. Depois da emboscada reversa, Lampião seguia mais silencioso do que de costume. E quando o capitão calava daquele jeito, todo mundo sabia que a cabeça dele estava fervendo como água em panela esquecida no fogo. À distância, ainda dava para ouvir o gemido arrastado de Dona Sinhá, amarrada perto do formigueiro, enfrentando a noite inteira com as lava-pés subindo devagar, como castigo mandado pelo próprio sertão. Era um som que incomodava até cangaceiro acostumado ao pior. Mas Lampião não arredava o pé de sua decisão. Ele queria a mulher viva até o amanhecer. Queria que cada segundo daquela noite pesasse como pedra molhada nas costas dela. Zé Sereno se aproximou da fogueira, sentou com as pernas abertas e soltou um suspiro. Oxente, capitão, a Sinhá tá berrando para mais de metro. Não tem perigo dela morrer antes da hora? Lampião nem piscou. Se morrer, morreu. Mas acho difícil. Cabra que carrega tanto pecado no espinhaço aguenta até o último fiapo. Maria Bonita, limpando o cano da arma, completou. Mulher ruim não quebra fácil, não. Principalmente essa aí, acostumada a mandar mói de homem para morte na ponta da língua. Volta Seca deu um gole na cabaça d'água e enxugou a boca com o dorso da mão. Capitão, amanhã vai ter julgamento mesmo? Lampião levantou o rosto devagar e o fogo refletiu nos olhos dele como duas brasas. Vai. Quero todo mundo vendo e ouvindo. Não quero matar sem prova do que ela fez. Amanhã, essa rapariga vai abrir a boca. O vento mudou de lado, trazendo o cheiro quente da noite sertaneja. Mais longe, a mulher soltou um grito rouco. Os homens olharam uns para os outros, meio desconfortáveis, meio vingados. Ave Maria! Murmurou um cangaceiro novo. Eu nunca vi ninguém pagar pecado assim, não. Pois hoje tá vendo, respondeu Luiz Pedro sem dó. Quem mexe com o cangaço, mexe com coisa grande. Lampião levantou-se e caminhou sozinho em direção ao formigueiro, como quem precisa olhar o próprio passado cara a cara. Quando se aproximou, viu Dona Sinhá tremendo, o rosto molhado de suor e lágrimas, as formigas andando pelos braços, subindo pelo pescoço. Ela respirava rápido, tentando engolir o pavor.
Acabou para você, cabra safado, murmurou ela, a voz falhando. Ainda não, minha filha, respondeu Lampião calmo. O sertão ainda tem pergunta para tu. Ele se agachou perto dela. Tu sabe por que tá aqui? Sei que você quer me ver morta. Não, quero te ver falando. Amanhã tu vai explicar tudo direitinho. Quem te paga, quem manda, quem tu matou por dinheiro e quem tu entregou para volante. A mulher tentou rir, mas só saiu um som fraco, engasgado. Tu acha que eu vou abrir o jogo? Vai, respondeu Lampião. Quem passa a noite inteira conversando com formiga, aprende a falar bonito. Ele se levantou e voltou para o acampamento. Quando chegou, os homens estavam reunidos ao redor da fogueira maior. Todos esperavam o capitão falar, e ele sabia disso. Amanhã cedo vai ter julgamento. Quero o povo que mora aqui por perto. Quero homem, mulher, véi e até os bichinhos se quiserem. Capitão, disse um dos cangaceiros, o povo vai ter coragem de vir? Vai sim. Essa mulher sabe segredo demais. Sabe de gente que ajudou nós, de gente que traiu, de quem vende voto para coronel, de quem se esconde atrás de batina e de quem mata por umas moedas de 1000 réis. Amanhã o sertão inteiro vai ouvir as verdades dela. Maria Bonita assentiu. Se essa cabrita abrir a boca, cai meio mundo. E é por isso que quero ouvir tudo, completou Lampião. A madrugada avançou. Alguns dormiram, outros ficaram vigiando, mas ninguém conseguiu descansar direito. Quando o primeiro sinal de aurora acendeu no céu, uma faixa fina de luz rosada, todos se levantaram como se fossem chamados pelo próprio destino. O povo começou a chegar devagar, pé descalço, roupa de algodão, olhar desconfiado. Era matuto de água branca, vaqueiro, mulher de agricultor, pescador de açude seco. Até um padre cansado apareceu, dizendo que queria rezar por qualquer alma que fosse partir naquele dia. Padre, não precisa rezar hoje, não, disse Lampião. Hoje é dia de verdade, não é de salvação. Dona Sinhá foi trazida pelo bando. Estava viva, mas parecendo sombra do que era. Com as mãos tremendo, foi colocada sentada numa pedra grande. A multidão se aproximou. Alguns a reconheceram e ficaram encabulados. Outros fizeram o sinal da cruz. Não acredito. É ela mesmo? A fia da peste que mandou matar Joãozinho do açude. Essa cabrita vale um exército. Lampião ergueu o braço e o silêncio caiu. Hoje o sertão vai ouvir o que essa mulher tem para dizer. Não é julgamento de governo, não é coisa de juiz de gravata. É julgamento do povo. Quem quiser ficar, fica. Quem quiser correr, corra. Mas a verdade vai sair daqui. Ele se aproximou da mulher. Fale, quem te paga? Ela engoliu seco. Coronel Vicente, Coronel Arthur, Delegado Jairo, político de Maceió. O povo murmurou assustado. E Lídia? Perguntou Lampião, a voz firme como faca. Quem mandou matar minha fulô? A mulher fechou os olhos. Fui eu, mas só porque me mandaram. Eu só riscava o nome. Quem fazia era a volante. Lampião ficou parado, imóvel, olhando para o chão como quem segura o próprio coração para não rasgar. O povo esperou. O bando esperou. O sertão inteiro prendeu a respiração. Ele levantou o rosto. Pronto. Era isso que eu precisava ouvir. E quando ele disse isso, até o vento pareceu baixar a cabeça. O silêncio que desabou sobre o terreiro foi tão pesado que parecia empurrar o ar contra o peito de cada pessoa ali. O sol ainda estava subindo devagar, tingindo a caatinga de dourado, quando Lampião deu 2 passos para trás, respirou fundo e deixou o olhar percorrer a multidão. O povo, cabra, matuto, vaqueiro, mulher com menino no colo, velho de chapéu de couro, tudo olhava para ele esperando a sentença. Dona Sinhá tremia, sentada na pedra, com os pulsos arranhados e os olhos fundos, mas ainda com aquele brilho teimoso de quem nunca acreditou que ia cair. O vento batia os cabelos desgrenhados dela, e as marcas da noite inteira no formigueiro contavam mais do que qualquer palavra.
Maria Bonita se aproximou de Lampião baixinho, dizendo: macho, véi, faça o que tem de fazer. Essa rapariga já carregou mói de morte nas costas. Lampião assentiu, mas o rosto dele estava duro como pedra de rio. Zé Sereno, Luiz Pedro, Volta Seca e os outros ficaram ao redor, atentos, como se o capitão carregasse o peso de todos eles naquele instante. Lampião então levantou a mão. Escutem, disse ele, a voz forte, cheia de poeira, mas firme. Essa mulher confessou o que todo mundo já desconfiava. Ela é a cabeça de uma ruma de homem pago para matar, destruir casa de pobre, tocar fogo em roçado e emboscar viajante. Responde para coronel, responde para delegado, responde para político safado que vive fazendo fuxico com dinheiro de igreja e promessa de eleição. Um velho no fundo gritou: Ave Maria, eu sabia que essa peste era do demônio. Lampião continuou: ela deixou mulher viúva, deixou menino sem pai, deixou vaqueiro sem cavalo, deixou família enterrando gente em cova rasa. E ainda mandou a volante pegar minha fulô Lídia, que morreu sem nem saber por quê. O povo se remexeu indignado, arretado. O sentimento era o mesmo. Justiça tinha de ser feita. Lampião deu mais um passo e encarou Dona Sinhá de perto. Tu sabe, né, mulher? O sertão não esquece. E pecado pesado se paga pesado. Ela tentou responder, mas a voz saiu fraca, embolada. Eu só obedeci a ordem. É aí que mora o desmantelo, cortou Lampião. Quem obedece covarde vira covarde junto. O capitão então virou para o povo. Hoje ninguém aqui vai dizer que Lampião matou escondido, que Lampião foi injusto, que Lampião se arrombou com a própria mão. Hoje o sertão inteiro tá vendo. As pessoas murmuraram entre si. Uns rezavam, outros torciam as mãos. Alguns colocavam as crianças atrás das pernas para que não vissem tudo. Mas ninguém ia embora, porque todo mundo sabia que aquele momento ia virar história, ia correr por ribeira, por feira, por grotão, por igreja, por venda, até chegar nos ouvidos dos mesmos coronéis que achavam que o sertão era um cercado deles. Lampião respirou fundo. Dona Sinhá, você vai pagar do mesmo jeito que pagaram os inocentes. Mas não vai ser morte rápida, não. Vai ser morte do sertão. A mulher arregalou os olhos, já entendendo. Não, isso não. Vai ser sim, disse Lampião, sem elevar a voz. Tu vai voltar para o formigueiro, só que dessa vez é o fim. O povo abriu espaço enquanto os cangaceiros puxavam a mulher pelos braços. Ela esperneou, arranhou a terra, gritou: Eita peste! Se avexe não! Tenha dó! Mas ninguém se movia para ajudá-la. Quem vive de espalhar morte não ganha mão estendida no fim. A caatinga se abriu diante deles, o sol já quente queimando o cangote, e o mesmo formigueiro da noite anterior parecia pulsar no chão vermelho, com as lavapés indo e vindo, inquietas, sentindo a aproximação de novo alimento. As pernas de Dona Sinhá falharam quando chegou perto. Capitão, pelo amor de Deus, me deixe ir embora. Eu digo o nome de todo mundo. Eu digo até o que não sei. Já disse tudo o que precisava, rebateu ele. O resto o povo descobre depois. Lampião fez sinal, e Zé Sereno e Volta Seca amarraram a mulher com a mesma corda de algodão trançado que ela usava para prender suas vítimas. O simbolismo não passou despercebido por ninguém. Maria Bonita entregou a Lampião um pequeno pote de rapadura derretida com mel de engenho, forte, denso, cheiro doce que atraía bicho de longe. Lampião caminhou até a mulher. Ele se ajoelhou e, sem dizer palavra, começou a espalhar o mel nos pulsos, nos tornozelos e no pescoço dela. O povo deu um passo para trás. Por favor, soluçou Dona Sinhá. Eu fui besta demais. Eita, foi mesmo, disse Lampião, secando as mãos na calça. Agora é tarde. O capitão se levantou devagar e fitou os cangaceiros. Ninguém chega perto. Hoje quem apaga a vida é o sertão. As primeiras formigas começaram a subir, atraídas pelo mel. A mulher tremeu.
Um grito saiu de dentro dela, rasgado, longo, ecoando por toda a caatinga. Ave Maria, murmurou uma velha no meio do povo. Isso é castigo de Deus. Deus não, corrigiu Maria Bonita. Isso é castigo de Lampião. O sol subiu mais. As formigas tomavam os pulsos dela como se fossem braçadeiras vivas, se acumulando, mordendo, injetando aquele veneno que ardia feito brasa. Ela gritava cada vez mais alto, cada vez mais desesperada. Alguns taparam os ouvidos, outros fecharam os olhos. Mas Lampião não se moveu. Quem foi que mandou matar Lídia? Perguntou ele, a voz firme. O delegado, o coronel, o político, tudo junto, gemeu ela, empurrada pela dor. Eu só passava o nome. Lampião virou para o povo. Ouviram? Pois agora, o sertão sabe. As formigas avançaram mais. Os gritos viraram soluços, depois ruídos, depois silêncio intercalado por respiração fraca. A morte não veio rápido, veio no ritmo que o sertão escolheu. E quando finalmente o peito dela parou de subir, Lampião fez apenas o sinal da cruz. Tá pago. O povo se afastou devagar. Alguns choravam, outros agradeciam, outros pareciam carregar culpa e alívio ao mesmo tempo. Maria Bonita se aproximou do capitão. E agora, macho véi? Lampião olhou para o horizonte. Agora a gente vai atrás dos cabras safados que mandaram nela. Hoje foi só o começo. A morte de Dona Sinhá se espalhou pelo sertão mais rápido que notícia de seca. Antes mesmo do meio-dia, já tinha vaqueiro repetindo história na beira de açude, mulher cochichando na bodega, padre rezando missa olhando para o chão, pescador comentando no curral de peixe e até menino dizendo que tinha visto Lampião com os próprios olhos. Era assim. Quando o cangaço fazia justiça, o vento tratava de contar. Mas Lampião não estava satisfeito. O rosto dele, enquanto desmontava o acampamento, era o de um homem que sabia que a raiz do mal ainda estava enterrada a fundo. Ele não queria só cortar o galho, queria arrancar a árvore inteira. Maria Bonita se aproximou enquanto ajustava o chapéu de couro. Macho, véi. A mulher abriu o jogo. Já tem nome para mais de metro. Tem, mas ainda falta prova para cada um. E eu não quero matar inocente no caminho. Não diga. Até parece você falando isso. Lampião deu um leve sorriso torto. Oxe, mulher, uma coisa é bandido ruim, outra é cangaceiro sem rumo. Nós não matamos por matança, matamos por justiça. Enquanto isso, Zé Sereno vinha trazendo cartas, bilhetes, pedaços de papel sujos, retirados do embornal da falecida. Capitão, encontrei isso nas coisas dela. Tudo arrumado, feito coisa de combinação. Nomes, datas, valores. Lampião franziu a testa. Valores? Sim, um monte de R$ 1.000 anotado. Parece que ela recebia por cabeça. Lampião pegou o papel e leu em silêncio. Ao lado dos nomes, os números. 5.000, Joãozinho do Açude. 12.000, família de Romão. 20.000, Lídia, urgente. O capitão fechou os olhos por um instante. A raiva veio como vento quente de agosto. Fi de rapariga, murmurou. Botaram preço na vida da minha fulô. Maria Bonita tocou o braço dele. Se avexe não, Virgulino. Agora a gente vai cobrar com juros. Os homens se reuniram em roda. Lampião abriu o mapa feito à mão com carvão e traços tortos. Os nomes que ela disse: Coronel Arthur, do Brejo Seco. Delegado Jairo da Lagoa Miúda e o político de Maceió, aquele pé de cana safado que vive prometendo estrada e só entrega peia. Eles estão espalhados. Mas a gente começa pelo mais fraco. Quem é? Perguntou Volta Seca. O delegado. Delegado é covarde, sempre é. Se apertar, ele entrega os outros dois. O grupo assentiu e assim começou a caminhada. Lampião liderava na frente, cavalo firme cortando a vegetação seca, o sol batendo no chapéu de couro e fazendo a aba brilhar como faca. O sertão parecia maior naquele dia, talvez porque os homens sabiam que estavam indo contra gente poderosa,
de voto comprado, de missa arranjada, de dinheiro vindo de engenho e fazenda grande. Eita gota serena, disse Luiz Pedro. Esse povo vai chiar quando a gente chegar. Que chie, respondeu Lampião. Quem manda matar por dinheiro não merece respeito. A caatinga era estreita, cheia de espinho, e a poeira entrava nos olhos. Mas ninguém reclamava. Cada homem do bando tinha perdido alguém para volante, coronel ou jagunço. Aquela caçada não era só do capitão, era de todos eles. Quando avistaram a Lagoa Miúda, já era tarde. A vila parecia tranquila, mas tranquilidade demais no sertão sempre é sinal de coisa errada. Lampião ergueu a mão. Todo mundo desmonta. Vamos entrar a pé, camuflado entre as moitas. Oxe, capitão, como camuflado? Simples, respondeu Maria Bonita, sorrindo. O mato esconde até pecado. Eles avançaram devagar. O delegado Jairo morava numa casa branca, reforçada com madeira grossa. 2 soldados dormiam encostados na parede, fuzis no colo. Abestado, comentou Zé Sereno baixinho. Dormir em serviço é pedir para morrer. Lampião fez sinal. Em segundos, os 2 soldados foram dominados sem barulho. O capitão entrou pela porta da frente, chutando a madeira com força. Corra, fugiqueiro! Gritou ele. Hoje o sertão cobra tua língua. O delegado, gordo, suado, sem camisa, saltou da rede tropeçando. Vixe Maria! Lampião não! Lampião não! Implorou ele, já caindo de joelhos. Fale baixo, cabra safado, disse Lampião. Senão eu mando tu ficar mudo para sempre. Maria Bonita entrou depois, com a arma apontada. Delegado, não diga que não sabe por que a gente está aqui. Sei tudo, mas eu só repassava a ordem. Não era eu que mandava. Eu só... Lampião chutou a cadeira ao lado. Só é desculpa de covarde. Tu mandou pegar Lídia, mandou matar o vaqueiro, mandou perseguir pobre que devia imposto pro coronel. O delegado tremia feito bode encabulado. Eu entrego. Eu digo tudo. Só não me mate. Lampião cruzou os braços. Pronto, diga. Quem paga? Quem manda? Quem quer ver o sangue do sertão derramado? O delegado engoliu seco. Coronel Arthur, coronel do Brejo Seco, e o deputado Nicanor de Maceió, ele também paga demais. Lampião olhou para Maria Bonita. Era isso que eu precisava. Mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, um estampido ecoou de fora. Depois outro. Depois, mais 3. Zé Sereno entrou correndo. Capitão! Ruma de soldado vindo pela estrada. Mói de gente, é volante. Desmantelo! Gritou Volta Seca. O delegado chamou reforço. O delegado tentou fugir pela janela, mas Lampião o agarrou pelo colarinho. Tu se lascou, macho. Agora vai comigo. Eu? Pra onde? Pra onde o sertão mandar? Lá fora, a poeira levantava. A volante vinha com tudo, rifles prontos, gritando ordem. Lampião ergueu a arma. Hoje não morre nenhum cangaceiro meu. Hoje quem corre é eles. Eita peste! Gritou Zé Sereno correndo para a posição. Vai começar o inferno! E começou mesmo, um tiroteio que parecia rasgar o chão. O primeiro tiro ribombou tão forte que até os galhos secos da caatinga estremeceram. A volante vinha descendo pela estrada principal, levantando uma nuvem de poeira que parecia anunciar o próprio fim do mundo. Eram muitos, mais do que Lampião esperava. Mói de soldado com farda rota, alguns montados, outros a pé, todos gritando ordens emboladas enquanto apontavam os rifles. Zé Sereno correu para trás de um cercado de madeira, caiu de joelhos e gritou: Capitão, é ruma demais, se avexe não, mas hoje a peia vem grande. Lampião não piscou. Com a calma que só líder de verdade carrega, ergueu o braço e apontou para as casas. Todo mundo coberto, fogo só quando eu disser. Os cangaceiros se espalharam, camuflados nos cantos, atrás de paredes de barro, galinheiros, carroças quebradas e moitas secas. Maria Bonita puxou Volta Seca pelo braço. Fique desse lado, bichinho.
Hoje o sertão vai tremer. O delegado Jairo, amarrado com o cinturão de couro, cuspia palavras desesperadas. Não vão me levar. Pelo amor de Deus, eu ajudei vocês. Lampião se virou devagar. Tu ajudou porque se lascou. Agora vai calar a boca e ficar quieto. A poeira da volante chegou primeiro que os homens. Um soldado gritou: entrega Lampião que a vila não sofre. Zé Sereno riu alto. Oxente, meu irmão, esse aí não sabe onde está se metendo. Lampião se ergueu atrás de um muro baixo. Soldados! Gritou ele com a voz rasgada pela autoridade. Quem mandou vocês virem aqui? E foi. O coronel? Ou foi o medo? Silêncio de segundos. Então 5 tiros responderam ao mesmo tempo. A bala bateu no barro, esfarelando a parede perto do rosto dele. Maria Bonita reagiu primeiro. Fogo! O sertão virou trovão. Os rifles dispararam, as janelas se quebraram, e o cheiro de pólvora tomou o ar quente, como se fosse parte do vento. Os cavalos se assustaram, relinchando, alguns se espatifando no chão quando os tiros acertaram suas pernas. Volta Seca acertou o primeiro soldado. Luiz Pedro derrubou o segundo com precisão de quem nasceu para atirar. O chão ficou cheio de gritos, poeira e homem correndo para se proteger atrás de pedra. Mas a volante não era pequena e não ia recuar fácil. Do lado esquerdo da vila, uma fileira de soldados tentou avançar pelo curral. Lampião viu o movimento. Zé Sereno, segura o lado do curral. Tô nele, capitão. Vai ser chuva de chumbo para esses abestados. A troca de tiro ficou mais pesada. O sol, já quase no topo do céu, fazia o suor arder nos olhos. De repente, um menino correu para dentro da vila, gritando de longe: Lampião! Vem mais home por trás da serra. O coração de todo mundo bateu mais forte. A volante estava tentando fechar o cerco. Maria Bonita bateu a mão na arma. Oxente, se cercarem nós aqui, fica difícil sair. Lampião respirou fundo, olhando tudo rápido como quem lê o movimento do vento. Ainda não cercaram, a gente abre passagem agora. Ele apontou para o flanco onde os soldados estavam mais espalhados. Todo mundo, no meu sinal, abram ruma para sair. Mas antes que ele desse o sinal, um tiro pegou na parede ao lado, estilhaçando barro e respingando poeira no rosto dele. O delegado Jairo se encolheu. Eles vão matar todo mundo. Esse é o fim. Fim vai ser para tu se não calar a boca, rebateu Zé Sereno. O tiroteio continuou cada vez mais violento. Um soldado avançou correndo, atirando de forma desesperada. Volta Seca derrubou o homem antes que chegasse perto. Outro tentou alcançar a casa do delegado, mas Luiz Pedro acertou o peito dele no segundo disparo. Lampião observava tudo, analisando com frieza. Tá ficando caro esse combate. Temos que sair antes que fechem por completo. Foi então que Maria Bonita viu um detalhe importante. Virgulino, olha o mato ali atrás da casa grande. Tem caminho estreito, mas passa. Eles não viram. Lampião acompanhou com os olhos. Era verdade. Um corredor de vegetação seca onde 2 homens podiam passar de cada vez. Talvez até 3 se forçassem. É por ali que vamos romper o cerco, disse ele. Mas não vamos sair sem deixar aviso. Lampião puxou o delegado amarrado. Tu vai comigo. Quero que veja de perto o destino do coronel que te paga. Não, eu não posso ir. Pode. E vai. Zé Sereno voltou arfando. Capitão, derrubamos 6 deles no curral, mas estão vindo mais. Pronto, hora de ir. Lampião ergueu o braço. Cangaceiro que é cangaceiro agora mostra coragem. Todo mundo para trás da casa grande. O bando recuou coordenado, como se os passos tivessem ensinado por anos. A volante viu o movimento e tentou avançar, mas o fogo dos cangaceiros segurou o avanço. Quando chegaram no estreito corredor de mato, Lampião ordenou: primeiro as mulheres e os meninos. Vai! Maria Bonita correu na frente, arma em punho, abrindo passagem. Os tiros continuavam zunindo atrás deles. Estilhaços voavam. As folhas cheiravam a pólvora.
Quando todos já estavam quase dentro do caminho estreito, a volante tentou um último movimento, avançando pela lateral. "Danado!" gritou Luiz Pedro. "Eles vão fechar pelo lado!" Lampião sabia que tinha segundos. "Jogue o delegado no chão." Zé Sereno obedeceu. Lampião se ajoelhou diante do homem trêmulo. "Delegado, quem manda no sertão não é coronel metido a Deus, é o próprio sertão. Eu faço tudo, eu digo tudo." Tarde, um único disparo. Preciso, frio, definitivo. A cabeça do delegado tombou para trás. O resto do corpo caiu leve na poeira. Zé Sereno engoliu seco. "Pronto, capitão. E agora?" Agora a gente corre." E o bando entrou pela mata seca, desaparecendo como sombra fugindo do sol. A volante chegou segundos depois, mas não encontrou nada. Só fumaça, corpos e o silêncio da caatinga. A caatinga se fechou atrás do bando, como se estivesse protegendo os seus. Lampião corria na frente, desviando dos galhos secos, abrindo passagem com o braço e guiando os homens pelo corredor estreito que Maria Bonita havia descoberto minutos antes. O calor esquentava o ar, como se o sertão inteiro estivesse segurando a respiração. Era agora ou nunca. A volante ainda gritava ao longe, mas os sons iam ficando abafados. Os cangaceiros entraram num trecho mais denso de vegetação, onde o som dos tiros já era só um eco distante. Ali dentro, o ar era mais fresco, mas carregado de poeira e cheiro de mato amassado. Luiz Pedro se aproximou de Lampião, arfando. "Capitão, a estrada que leva para o Brejo Seco fica logo atrás daquele lajedo. Se a gente dobrar agora, chega antes da volante." Lampião assentiu. "É para lá mesmo que nós vamos. Ainda falta pagar o coronel, e esse pagamento é dos grandes." Zé Sereno carregava o olhar pesado. "Macho, véi. Matar o delegado foi uma lapada grande. A volante não vai deixar barato." "Deixar barato?" Lampião respondeu sem diminuir o passo. "Quem deixa barato é besta. O sertão cobra caro." Maria Bonita vinha logo atrás, com um corte no braço, mas firme como sempre. "Virgulino, Coronel Arthur não é igual aos outros. Esse é cercado de jagunço, ruma de soldado particular, casa com muro alto." "E daí?" Lampião retrucou. "Quem manda matar mulher inocente não dorme guardado o bastante. O sertão entra em qualquer buraco." Passaram por uma baixada cheia de pedras, onde o cabresto dos cavalos batia nos cantos, fazendo um som seco. Mais adiante, encontraram um riacho quase seco, mas que serviu para lavar o rosto, beber um gole e molhar a boca rachada. E então o capitão falou: "Hoje a gente termina o que Dona Sinhá começou." Atravessaram a ribeira e subiram a ladeira íngreme que levava ao Brejo Seco. Lá de cima, uma visão ampla surgiu, revelando a fazenda do coronel, grande como vila pequena, com um casarão branco, curral reforçado e uns 20 homens rondando, todos armados. Zé Sereno assobiou baixo. "Eita peste, é mói de gente." "Mais motivo pra gente entrar", disse Lampião. "Hoje eu não volto atrás." O bando se espalhou pela descida, cada cangaceiro se camuflando entre pedras, moitas e árvores esqueléticas. O sol estava começando a baixar, jogando sombras longas no chão. Momento perfeito para a emboscada. Lampião ergueu 2 dedos. O silêncio virou ordem. Cada homem sabia o que significava. Esperaram. O ar parou. O tempo pareceu prender a respiração junto. Quando as primeiras lamparinas da fazenda acenderam, iluminando os corredores externos, Lampião abaixou a mão. O inferno começou. O primeiro tiro veio de Maria Bonita, certeiro, derrubando o vigia do curral. Em seguida, Luiz Pedro matou o segundo jagunço antes que ele pudesse gritar. A fazenda virou um tumulto de poeira, gritos e estampidos. Lampião avançou pelo lado direito, desviando de estacas e cercas. 2 homens vieram correndo na direção dele. Ele se abaixou e atirou 2 vezes. Ambos caíram duro no chão.
"Te avesse não, cabra!" gritou ele enquanto corria. Os cangaceiros entraram pelo curral, derrubando o portão com o peso do ombro. Os cavalos relincharam, assustados, correndo para todos os lados. Jagunços gritavam nervosos, tentando formar linha, mas o ataque era muito rápido. A porta da casa grande se abriu de repente e um homem gordo, de roupa fina e chapéu de feltro caro, apareceu segurando um rifle. Era o coronel Arthur, o mandante. O homem que pagava pela morte de pobre como quem paga por um prato de buchada na feira. Lampião caminhou na direção dele sem tirar os olhos do alvo. O coronel apontou o rifle, mas a mão tremia tanto que nem subiu direito. "Lampião, a gente pode conversar. Tudo isso é um engano. Engano é tu achar que dinheiro compra silêncio do sertão", respondeu o capitão. Maria Bonita chegou ao lado do marido, arma em riste. O coronel engoliu seco. Eu tenho influência. Eu posso... Pode nada", cortou Luiz Pedro. "Coronel Frouxo nunca pode nada quando o cangaço chega." Lampião parou a 2 passos do coronel. "Tu mandou matar Lídia. Mandou matar vaqueiro que ganhava pão honrado. Mandou volante perseguir pobre. Pagou para botar bala em criança. Para destruir casa de sertanejo. Eu só protegia minhas terras." "Terra que não é tua", rugiu Lampião. "Terra comprada com política, com mentira e com sangue." O coronel tentou recuar, tropeçou e caiu sentado na terra. Os olhos dele arregalaram quando viu Lampião pegar do alforge o pequeno pote de mel, o mesmo que usara em Dona Sinhá. "Não, pelo amor de Deus!" "Deus!" Lampião disse, abrindo o pote. "Deus não pisa em coronel. Quem pisa é o sertão." Ele olhou para trás. "Tragam o coronel para o formigueiro daqui da fazenda. Não vamos nem gastar corda nova para esse cabra." 4 cangaceiros puxaram o homem chorando, esperneando, sujando a roupa fina de barro. A vila pequena ao redor já acordava com o barulho da guerra. Moradores saindo das casas, colocando a cabeça para fora, murmurando: "Ave Maria, não diga, é hoje mesmo." No fundo do terreiro, perto de uma moita grande, havia um formigueiro robusto de lava-pés. As mesmas que Dona Sinhá enfrentou. As mesmas que o sertão parecia mandar como juiz. O coronel foi amarrado com corda fina, mais rústica que a de Dona Sinhá, porque para covarde nada de conforto. As formigas começaram a se agitar com o cheiro do mel. "Lampião, por favor, eu dou dinheiro, dou terra, dou o que quiser. Tu já tirou o bastante. Agora vai devolver." Maria Bonita disse baixinho: "A justiça do sertão é pesada, coronel." "Pior que peia de pai brabo", completou Zé Sereno, e as formigas começaram a subir. O coronel gritou como homem que nunca sentiu dor antes. Na janela, uma mulher se benzeu. Um vaqueiro abaixou o chapéu em respeito ao destino merecido, e Lampião apenas ficou olhando, sem sorrir, sem raiva, apenas firme, como alguém que cumpre promessa antiga. Quando o silêncio ocupou o terreiro, Lampião virou para o bando. "Vamos sair antes da volante chegar. Só deixem a marca." Luiz Pedro cravou no portão da fazenda a frase escrita com carvão: "Aqui o sertão fez justiça." E o bando partiu, desaparecendo na poeira da estrada, deixando para trás o rastro que construiria mais um pedaço da lenda de Lampião. Quem viveu contou, quem ouviu nunca esqueceu, quem mandou matar inocente aprendeu o preço.